Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero. Hoje o nosso tema é Economia da Natureza. Comigo para discutir, Edwards Miranda. E aí, galera, hoje, se vocês não escutarem a voz do André, saiba que a culpa é dele, porque estamos com um equipamento novo, sensacional. Vocês devem estar ouvindo minha voz sensual. A do André também, eu espero que esteja ouvindo. Olá, pessoas. Olha que bacana, hein? Eu tô emocionado com esses microfones aqui. Caraca, você tem que fazer essa voz pra gravar um podcast? Cara, vem aidético pra minha cara. Caralho. Voltou? Tá na vinheta, agora que acabou a vinheta. Galera, quando a gente fala sobre economia da natureza, eu vi que nós, ao pesquisarmos sobre o tema, eu, como biólogo e estudante de medicina, eu pesquisei algo, talvez divergissem. Existe essa palavra? Acho que não. Algo que vai Mas divergente. Eu sou estudante de economia, não sou de línguas. Ao estudar o assunto, acredito eu, por ter uma formação na área de biologia, licenciatura e bacharelado, eu acredito que eu acabei pesquisando algo mais relacionado de fato à natureza do que, por exemplo, o Edwards, que me mandou alguns documentos, alguns estudos falando de economia mais no estrito senso, sobre como a gente está manejando os recursos naturais. Vamos iniciar aqui o que então seria a economia da natureza, como é uma visão biológica, né, um conceito biológico, e também lá para frente a gente pode falar um pouco sobre de fato os recursos naturais em que isso empreende. O que a gente conhece como economia da natureza? Inclusive tem um livro com o mesmo título, é um livro acadêmico, então quem for procurar já saiba que a linguagem é acadêmica, sobretudo de ecologia, da biologia. Ele se refere basicamente nas interações, relações dos organismos, das populações, dos indivíduos em relação ao gasto de energia. A gente até colocou na pauta qual seria, nessa economia da natureza, qual seria a moeda. E a moeda para a biologia é o ATP, é a energia em si. Dentro desse contexto de economia, a gente pode trazer uma visão de evidências históricas evolutivas. Porque o nosso organismo, aliás, não só o nosso, mas a Terra em si, o processo natural, ele é focado em economizar energia ou otimizar qualquer comportamento, qualquer serviço com menos energia possível. Humanamente falando, a gente representa isso em hábitos. Quando a gente adquire um hábito, a gente basicamente, fisiologicamente, está gastando menos energia para fazer o mesmo movimento, o mesmo comportamento, certo? É tanto que isso, muitas vezes, alguns hábitos, ele acontece automaticamente. Por exemplo, um exemplo clássico, que quando nós começamos a aprender a dirigir, nós ficamos meio confusos, porque tem que acelerar, apertar pisar na embreagem, mudar o câmbio, dar seta. São todas as coisas que os seus... Olhar pra rua. Exato. Olhar pra rua, olhar pra frente, olhar no retrovisor. E colocar o cinto de segurança também é importante para não morrer. E isso tudo, quando a gente está aprendendo a começar a dirigir, a dirigir, a gente está meio que prestando atenção em tudo. Depois que você desenvolve o hábito de dirigir, você aprende a dirigir, você faz tudo automaticamente, entre aspas falando. Você já sabe na hora que você apertar a embreagem, você vai mudar de marcha. Você, ao virar, você já sabe que tem que dar a seta. Isso são hábitos, são formas de economizar energia, certo? Show. No âmbito da natureza, assim, que a gente estava conversando até antes de começar o podcast, é que recursos naturais, eles estão diretamente ligados como é que as populações, como é que os animais, como é que os organismos vão adquirir essa energia. Tem um livro chamado Comportamento Animal de John Alcock, outro livro
acadêmico, e um dos exemplos que ele traz para explicar como é que usa a utilização, o manejo dessas energias, do ATP, é o conceito de forrageamento perfeito. Forragear é o comportamento animal de procurar alimento. Aí ele traz o exemplo de uma gaivota que se alimenta de caracóis numa costa de algum país aí que eu não lembro. É costeiro o negócio. E basicamente existem três tamanhos, né, de caracóis. Esses caracóis são aqueles dos gastrópodes, são moluscos que tem aquela casca, aquele caracol em cima. E a ideia é o seguinte: ele não consegue com o bico dele quebrar a casca, o caracol, e comer a larva, não, a lesma, o molusco que está lá dentro. Isto é, ele tem que pegar o caracol e subir com ele uma certa altura e deixar cair, e ele então pelo impacto quebra o caracol e come então o molusco que está lá dentro. Porém, se ele pegar um caracol pequeno, ele vai ter que pegar muitos caracóis pequenos e subir muitas vezes numa altura maior, numa altura mais elevada, para deixar o caracol cair e quebrar. Ou seja, ele vai ter um gasto muito alto pela quantidade de energia que ele vai consumir. Entenderam? Pode ser que o nosso papo aqui seja um pouco muito técnico, mas eu garanto que vai ficar melhor porque nós vamos abranger outras áreas do conhecimento e nós vamos sair um pouquinho dessa tecnicidade. Vai ter uma discussão aí, continua no... Não desista da gente. Não desista, vai até o final. É muito vai valer bom. A pena. Basicamente, economia da natureza trata da questão do indivíduo ou ser natural que tende naturalmente a ser preguiçoso. Ele vai fazer de tudo para gastar o mínimo de energia possível para otimizar o comportamento. Isso Exato. É instintivo e natural. Instintivo e natural, exato. É um instinto de fato. Aí, para seguir o nosso exemplo da gaivota, aí tem a média, né, que ele pegava o caracol médio, aí ele não instintivamente, a gente tá falando de uma pressão da uma seleção natural, que ele pegava o caracol médio, ele não precisava subir tão alto para quebrar, e ele conseguia então quebrar o caracol e comer a lesma que estava lá dentro. E ele também fez o cálculo que se ele pegasse... Ele fez não, instintivamente, né? Que ele parou e pensou... Fiquei imaginando a gaivota. A gaivota assim, né? Análise assim. Será? Instintivamente ele percebeu que se ele fosse atrás dos caracóis grandes, ele teria uma dificuldade grande, um gasto energético para levantar, para subir voo com o caracol grande, e não valia o esforço de levar para cima e deixar cair para quebrar o caracol e comer. Ou seja, o forrageamento perfeito desse indivíduo, dessa ave, da gaivota, é comer os caracóis de médio porte. Porque ele não precisava subir tão alto para quebrar, né, como ele precisaria para quebrar as menores, e também não faz um esforço tão grande para levantar as de maior porte. Esse seria o forrageamento perfeito. Isso a gente pode levar para qualquer tipo de animal. Vamos trazer para nós humaninhos. Num tempo remoto, nós éramos, antes de ser sedentários, nós éramos coletores. Isto é, a gente obedecia uma certa regência sazonal, onde a gente mudava de localidades a cada sazonalidade, a cada estação do ano, à procura de alimentos. Até que a gente conseguiu domesticar plantas e animais, né, para conseguirmos plantarmos e domesticar os animais para matarmos, e então viramos o que é convencionado de sedentarismo, né? Nós somos sedentários. Qual é na minha opinião, por que é legal a gente ter essa noção evolutiva que nós dependemos e nós temos esse instinto de economizar energia? Porque a partir desse ponto a gente começa a compreender mais ou menos como é que funciona os nossos hábitos e organismo. Por exemplo, você já pensou o porquê que é tão difícil a gente manter um hábito de exercício físico? Ou melhor, por que a gente tem... o nosso organismo ele dá um disparo de neurotransmissores de prazer quando a gente come uma comida mais gordurosa, mais açucarada? Qual é a relação? Por que a gente gosta mais de doce, por exemplo, de qualquer outro
outro alimento. Tipo, a gente prefere... Uma salada, né? Exato, a gente prefere algo doce do que uma banana ou uma maçã, por exemplo. Pela Justamente de energia que vai ter, né? Exato, pela quantidade de açúcar, e necessariamente de açúcar a gente está falando de ATP. Então, o nosso organismo instintivamente fala, nós precisamos de energia e conservar essa energia de qualquer forma. Nós, animais, conservamos energia via gordura, lipídio, glicogênio, né? As plantas, elas vão armazenar o seu tipo de energia em amido, por exemplo. E é mais ou menos entendendo isso que a gente entende, por exemplo, o comportamento de procrastinação. Por que a gente tem esse hábito de sempre adiar nossas tarefas e nunca de fato nem começá-las ou começá-las e nunca terminá-las? Porque instintivamente o seu organismo não quer gastar energia, ele quer ficar mais parado possível. E você quebrar essa rotina, esse hábito, você meio que, entre aspas, está indo contra o seu instinto, indo contra a sua natureza de conservar a energia. E isso não é válido apenas para nós humanos, é válido para qualquer animal. Por exemplo, vamos pegar uma classe, os felinos, né? Por que eles caçam apenas em tanto de tempo em tempo e ficam simplesmente depois parados e descansando? Porque a vida deles é essa. É ir lá, comer, pegar o recurso energético e descansar até ter fome de novo. E assim é o ciclo da natureza em relação a tudo. Só nós humanos, por ser um pouquinho mais complexo no sentido de organização social e de tudo mais cultural que envolve o ser humano, a gente coloca esse cálculo de hábito, porque também, pensa bem, a gente consome a energia de modo errado. Gordura faz mal, açúcar demais faz mal. A gente não prefere comer salada em vez de algo mais natural para a gente conservar a energia de uma boa forma. Entendeu? Estão entendido? Até aí eu tô falando demais. Tô acompanhando, não mas tu pergunta? vai falar aqui bastante. Vocês têm alguma dúvida? Não, então beleza. A gente entendeu o que é economia de energia, economia da natureza, né? Que basicamente é o ser, seja ele humano ou da natureza, animal, sei lá. Sim. Ele vai fazer de tudo para economizar essa energia. O que isso ajuda a gente na nossa vida? Porque você falou de hábito. Isso pode ajudar, então, talvez ter o conhecimento disso pode ajudar muitas pessoas que, por exemplo, têm dificuldade em questão ajuda de a entender o processo. Atividade física. Isso que você falou da questão de transformação do nossa ambientação social, né? Muda tudo. Por exemplo, a gente trata a comida como se fosse um evento. A gente não trata mais comida como se fosse uma necessidade. Claro, tem situações que sim, mas tipo, normalmente você vai fazer um evento, tem que ter comida. Vou chamar uns amigos. Se não tiver comida, não é um evento, tá ligado? Exato. Por exemplo, esse podcast é um exemplo que a gente... Uma desculpa que a gente tem para se reunir todo sábado e comer. O podcast é uma consequência da comida, da reunião que tem comida. Então, tipo, a gente... Talvez o nosso corpo, por esse gosto pela energia, ele busca. É um processo bem histórico, né? evolutivo, assim. Isso é bem documentado dentro do comportamento animal, dentro da ecologia. Isso é bem documentado. Talvez digamos assim, a problemática é quando a gente fala de recursos naturais. Por exemplo, populações que competem pelo mesmo alimento, se esse recurso ficar escasso, a gente vai ter competições, né, de alimento entre essas duas populações. Isso tudo vai estar interligado àquela cadeia trófica, a cadeia de alimentação. Que se, por exemplo, eu tenho um inseto que ela tem o hábito de apenas consumir a seiva de uma específica árvore. E se essa população dessa árvore diminuir, logo vai diminuir proporcionalmente esse inseto. E esse inseto provavelmente é alimento de algum pássaro. E esse pássaro também vai cair a população exponencialmente. Talvez esse pássaro pode ser predado por uma serpente. Essa serpente também, se for só específico dessa ave, também vai cair. Entendeu como uma coisa vai puxando a outra? Por isso que ia chamar de economia mesmo. Porque é tudo uma rede. Da outra e, tipo, eles ficam tentando se balancear, né? Se tem muito de um, ele vai acabar de... E veja só,
a gente pegou um exemplo de alimento, mas na verdade a competição está ocorrendo por basicamente tudo. Por exemplo, nicho. Nicho é o local onde os organismos vivem e atuam, né? Eles, por exemplo, a onça-pintada, se eu não me engano, ela tem um raio de caça de 10 quilômetros. Ou seja, naquele espaço de raio de 10 quilômetros, ela caça ali e ela é territorialista. Então ela cuida. Ou seja, se vir algum outro tipo de animal territorialista disputar o local também, com ela, vai ter uma disputa de local, vai ter uma disputa de alimento daquele local. Isso a gente observa muito em passarinho. Tem uma espécie chamada passarina, que ela não permite que pássaros semelhantes a ela ocupem o mesmo raio de ninho dela, porque é um competidor de fêmea, por exemplo. Já ela permite que outros passarinhos, digamos, essa passarina é um passarinho bem bonito, azul. Os passarinhos da mesma espécie, porém marrons, né? O passarinho permite, porque ele não é um competidor direto de fêmea, porque ele é um pássaro, entre aspas, inferior, menos bonito, e não vai chamar a atenção das passarinhas, por exemplo. Né, Pamela? E, tipo, você falou de uma disputa de recursos. Sim. Não precisa nem muito longe, porque se você for parar pra pensar, até a gente ter um advento assim de tecnologia, uma certa excesso de recursos, a gente brigava também por recursos. O ser humano guerreava. Tipo, brigava não, briga. Verdade. Mas hoje é bem menor, eu diria, do que necessariamente antigamente, né? Antigamente, tipo, você via povos guerreando porque tinha uma terra que era mais fácil, né? mais fértil. Brigava por um rio, porque aquele rio trazia vida, coisa assim. Com o advento de tecnologias, coisa e tal, foi ficando menos recorrente esse tipo de guerra, né? Mas talvez, se os animais tivessem essa capacidade, você acha que eles iam parar também, como ser humano? Não, porque talvez aí entra um pouquinho de Descartes, onde ele fala que a diferença entre nós humanos e o resto dos animais é a capacidade do uso da razão. Nós Sim. temos essa consciência, já os outros animais não, um pássaro faz o que ele faz porque não tem outra forma dele ser a não ser um pássaro. Por exemplo, um pássaro não olha para o pôr do sol e fala, que pôr do sol bonito, vou voltar a pé hoje para casa. Não, ele vai voltar voando porque é isso que ele sabe fazer. Um cachorro vai morder porque é isso que o cachorro sabe fazer. Sim. Ele sabe morder. Agora nós temos essa complexidade do uso da razão. E até uma forma de economizar energia, né? Porque se você for parar pra pensar, antes guerra, morria um monte de gente, você gastava muita energia para conseguir um recurso. Hoje, às vezes, é mais interessante você fazer um comércio. Fazer uma guerra econômica. Vide episódio passado. Volte e assiste. Exatamente. Então, tipo, às vezes é mais fácil você fazer uma troca com o amiguinho ali do que brigar com ele pra pegar o recurso dele. Gasta menos energia. Gasta menos energia. Então, tipo, a gente usa a razão para manter essa certa preguiça, digamos assim. Na verdade, não tem essa separatividade, né? A gente, necessariamente, todo recurso utilizado pela humanidade é para aumentar o bem-estar. Como a gente falou lá na privatização das aves, se eu não me engano é o 4º episódio. Isso. Pois é, quem quiser pode voltar a assistir. Todo recurso natural... ouvir. Todo o recurso utilizado pelos humanos é para aumentar o bem-estar. E aumentar o bem-estar não necessariamente, mas implica em sim otimizar a nossa energia, a nossa utilização de energia. A gente faz fogão porque é menos gasto você usar o fogão do que você ficar procurando lenha na floresta e ter que todo dia acender a lenha para fazer um café, por exemplo. Sim. Né? Essa necessidade de otimizar o comportamento é basicamente a história da evolução tecnológica. Porque a gente está fazendo produtos, a gente está fazendo tecnologias para otimizar o serviço que gastaria energia, a nossa energia que eu digo que é a ATP mesmo, energia de ir lá trabalhar. Exemplo, sei lá, como é que eram feitos carros há 200 anos atrás e como é feito hoje, né? Eu acho que não era feito carros há 200 anos atrás. Carroças, tá ligado? Carroças, pode ser também. Mas não faz 200 anos que o homem inventou o carro, homem? O cara tem 130, sei lá. Menos. Será? Eu acho que motorizado, sim. Motor a combustão. Combustão? Uhum. Faz sentido pra mim. Foi bem depois da Revolução Industrial, né? Sim. Foi bem depois. Exato. Mas, por exemplo, é um exemplo. Como é que a gente fazia carro
há 150 anos atrás e como é feito hoje, como é automatizado hoje. Isso necessariamente não só implica no gasto de energia, mas também em gasto econômico. É muito melhor tu comprar uma máquina para fazer e sair mais barato no final o produto do que de fato você implicar vários recursos humanos ali para fazer uma coisa. Mas voltando para a questão dos animais lá, como é que funciona o comércio deles? É daquele jeito predatório mesmo? Territorialista? Como assim, comércio? Você estava falando que as onças... que as onças, por exemplo, têm um raio de 10 km de caça. É um exemplo. Aí elas vão competir pela comida, etc. Nesse sentido dos animais, o comércio deles funciona parecido com o dos seres humanos ou é mais... Cara, eu acho que a palavra comércio em si, do jeito que eu devo estar pensando, de trocar as coisas, não. Não tem. A gente vê isso em animais com mais semelhança a nós humanos. Por exemplo, os chimpanzés, os macacos, os bonobos, os gorilas. Eles têm, de fato, mas é uma característica social, né, que nós compartilhamos muito com os primatas superiores, digamos assim, os apes, do que, de fato, por exemplo, com a formiga. Né, ou com borboleta, ou com coelho, ou com qualquer outro animal que seja. Não tem essa troca, porque é tudo baseado no instinto. Eu preciso de energia, eu preciso de alimento e vou atrás dela. Né? E cada um ocupa um nicho, ocupa um lugar, digamos assim, na natureza para adquirir. Né? O que vai demandar ali seria mais no sentido do mercado, do mercado, eu digo assim, do comércio que tu perguntou. Eu acho que o recurso, o comportamento que mais se assemelha com nós humanos, com o comportamento nosso, seria a competição por recurso. Porque em última instância, se nós colocamos apenas uma tigela de arroz nesse quarto e decidimos que só o ano que vem saímos aqui, uma hora a gente vai sair no braço para comer o arroz. Que vai ter só ele como recurso. Só o arroz é o nosso recurso, né? Uma hora a gente vai passar da ignorância aqui e vai se bater para comer o arroz. Na natureza é igual. Se eu tenho um recurso muito demandado, que eu preciso muito dele, por exemplo, a água para nós. A água futuramente fala que vai ser a próxima motivo de guerra. Tem água potável, sobretudo, né? Para os animais, você pega qualquer recurso que demanda, que eles precisam muito, e se você tira, você cria um conflito, você cria uma competição ali. A gente está falando então de processos no sentido mais darwiniano mesmo, assim, processo seletivo, de seleção natural. Vira oferta e demanda. Exato, no final das contas vira oferta então, e demanda. Na verdade, se for parar para pensar, as relações sociais que a economia trata nada mais é que tipo um certo transmorfo da própria natureza, porque tipo, pois é. Exatamente isso que você tá falando é um problema de economia. Mas tratar... é por isso que o livro ele faz essa abordagem de economia da natureza, porque justamente é um conceito total econômico de demanda e oferta que acontece naturalmente, instintivamente e observado na natureza. Sim, quando você falou de tipo questão de energia, coisa e tal, é a mesma coisa do lucro. A economia que a gente conhece hoje como de capital, ela busca o lucro da mesma forma que você busca o animal, coisa assim, busca a energia, tá ligado? É a mesma... Você pode jogar fazer um paralelo que fica perfeitamente igual. Até a mesma questão de guerra. E a questão de a gente perder, de certa forma, a razão a partir do momento que começa a faltar esses recursos, né? Por isso que, tipo... meio que a solução nunca é você diminuir os recursos, diminuir, de certa forma, o bem social, o bem-estar social, mas você tentar melhorar, né? Porque muito do que eu li para essa pauta de hoje era essa questão de os recursos da terra estão acabando, a gente tem que diminuir. Uma outra abordagem dentro, assim, de uma forma mais antropológica, seria como nós humanos estamos nisso, né? otimizando a utilização, porque a gente está usando recurso natural, ponto. Não tem. E até para a gente manter vivo é uma condição axiomática, digamos assim. Precisamos do recurso natural. Sim. A ideia é como é que a gente vai é bonito. Como é que nós vamos
otimizar os recursos naturais. Foi um pouco daquela proposta que eu estava falando para vocês, que tem um documentário na Amazon chamado 10 Billion What's on Your Plate. Né? 10 bilhões ali está referindo à população da humanidade e o que vai ter no prato para alimentar essa galera. Porque a estimativa é que é humanamente impossível produzir proteína para 10 bilhões de pessoas. É impossível. Aí eles abordam várias alternativas que já estão sendo estudadas. Uma delas é fazer carne sintética, que atualmente ainda é muito caro fazer carne sintética. Lá eles dão um exemplo lá do cientista fazendo, aí o cientista ele prepara a carne, né, o hambúrguer, ele faz até uma piada. Eu acabei de comer um hambúrguer de 200 mil dólares. Foi o que ele gastou para fazer o hambúrguerzinho ali. Então a galera que está pesquisando insetos como recurso proteico, né, que inseto tem um ciclo de vida curto e ele também pode ser criado, reproduzido em larga escala, digamos assim, também é uma abordagem, só que também entra no negócio, o quanto a gente tem de recurso para produzir o suficiente para dar conta de 10 bilhões de pessoas, né, o quanto de nutriente a gente vai, aliás, a Terra tem a quantidade nutricional suficiente para produzir alimento para essa galera toda? É mais ou menos o que o documentário discute. E nesse tema, assim, não tem como você tratar só de, vamos dizer assim, uma disciplina, né? Vou tratar só de biologia. Ou vou tratar só de economia. Não, você tem que tratar disso, dos dois, e ainda da questão social, da questão de filosofia, porque, tipo, o que você vê é bem comum. O cara falar, não, a gente está consumindo muito recurso, então tem que criar uma política de limitar a quantidade de filhos, por exemplo. Na China é assim. Limitar a propagação humana, limitar a quantidade de recursos que você pode usar. Aí a gente começa a ver que várias coisas vão, de certa forma, interferindo na liberdade do ser humano como um todo. E se você for ver, as maiores revoluções assim que tipo ajudou a gente a passar por momentos parecidos foi exatamente a liberdade que o ser humano tinha de criar, inovar, né? Tratando mais, vamos dizer assim, de um aspecto um pouco liberal, libertário, de como seria uma solução para isso. Claro que não tem uma solução clara, específica, mas é uma ideia de tipo assim, já teve momentos que a gente usava só carvão e estava se acabando reservas de carvão. O que fizeram? Criaram uma tecnologia para utilizar o petróleo. Aconteceu isso também com a questão de iluminação de cidades, com óleo de baleia. Estava até acabando com as baleias do mundo. Que chegou a quase deixar extinto mesmo. O que fizeram? Usaram energia elétrica. E assim vai indo. O petróleo uma hora vai acabar? Vai. Mas vai ser substituído por alguma tecnologia. Só que aí que tá. Se as pessoas tiverem liberdade para trocar isso, para elas empreenderem outros métodos. Porque se for tipo uma utilização de recurso natural forçado, à medida que aquele recurso vai diminuindo a quantidade, mais caro, obrigatoriamente fica mais caro, e se você for obrigado, você meio que está deixando exclusivo, porque são poucas pessoas que vão poder ter dinheiro para pagar por exemplo, é obrigado a usar o petróleo vai diminuindo, vai aumentando o valor, daqui a pouco só rico tem carro. Sim. Porque você está sendo obrigado a utilizar aquele método energético para se locomover, por exemplo. Desconsiderando que tem carros elétricos hoje em dia, né? Exato, mas, por exemplo, aconteceu algo inverso, mas não me surpreenderia se acontecesse um plot twist. Se eu não me engano, não sei que deputado fez um projeto de lei que até 2030 todos os carros têm que ser elétrico, né? Pra mim não vai ser nada, tipo assim, em nome da indústria petrolífera, vai ser pra sempre, até determinada época, carro a combustão, entendeu? Tipo assim, não pode a venda de carro elétrico, ou pior, é super taxado o carro elétrico. Mas só o fato de existir essa lei, você já vê que vai ter problemas. Só o fato de existir o Estado já é uma merda. Mas você já vai ver que vai criar um problema, porque se você obrigar, todos os carros vão ter que ser elétricos. Pronto, você criou uma reserva de mercado. Exato. Às vezes o carro elétrico não é o mais eficiente. Só que ele vai ser obrigado a existir. Então, tipo, vai estar meio que criando uma reservinha ali que vai ser caro, não vai ser eficiente as pessoas trocarem para essa tecnologia. E tudo que é forçado, cara, não dá certo. Porque você precisou forçar alguém para fazer isso.
Se fosse bom, a pessoa ia sozinha. Ia ser barato naturalmente. Ia Mas o Estado tá aí pra cuidar da gente. Velho. Isso é verdade. É por isso que tem gente, tem Estado do Brasil batendo em gente que sai na rua. Porque ele tá cuidando de todo mundo. Eles estão errados, Danilo. Quem? A polícia. Eles não estão, porque eles estão obedecendo ordens do Estado. Errado não tá, mas certo também não. Porque de alguma forma tá restringindo a liberdade. A gente não vai entrar no tema de Covid de novo. Não. Volta pra natureza. Vamos manter na natureza aí. Senhores, alguma dúvida, alguma informação a mais para adicionarmos e encaminharmos para a reta final? Só pegando o gancho do Edwards, que ele falou que o ser humano inova na questão de otimizar a energia dele. Tu citou o exemplo dos 10 bilhões lá, que é impossível de manter 10 bilhões de pessoas vivas no mundo. Porém, se levar em conta que o ser humano sempre tenta todo mundo virar vegano. O ser humano sempre tenta evoluir e mudar o tipo de energia que ele usa, tu não acha que a gente vai chegar num ponto que consegue passar de 10 bilhões de pessoas utilizando o mesmo recurso da Terra? Então, esse é um problema ecológico, porque, pense bem, a gente não tem que levar em consideração que não é só a população humana que está utilizando recursos, né? É todos os outros organismos. A gente necessariamente está disputando recurso com quantas espécies nós humanos já extinguimos. Ou por belo prazer de ter animais exóticos em casa, ou por ter desmatado tal lugar que era a sobrevivência de um animal endêmico e ou até simplesmente mesmo se foi. necessidade de fato do ser humano, né? Exato, porque também vai crescendo a população, a gente precisa de lugar pra morar, só que tem outros animais... Um certo desabafo de alguém que não é, tipo, ambientalista, tá ligado? Eu detesto esse papo de que, tipo, a gente destruiu... Cara, mas às vezes você tem que escolher entre o animal, uma espécie de animal e o ser humano, tá ligado? Na moral, se você tiver que fazer essa escolha, dane-se o animal. Pelo menos é o meu ponto de vista. Não, mas é lógico pensar assim. A gente precisa perpetuar a nossa espécie. É natural, tá ligado? O que pega, aí entra de novo a nossa capacidade da racionalidade, que talvez a gente faça isso de uma forma muito, até prejudicial para nós mesmos. Sim. Entendeu? De uma forma de utilizar o recurso errado. Mas nós, como todos os outros animais, nós estamos competindo por espaço, por recursos. A gente tem capacidade de usar melhor do que os outros animais. Fato. Né? E é por isso que a gente, digamos assim... É a espécie dominante, né? Podemos dizer que é a espécie dominante, assim. Ou mais adaptada em relação à utilização dos recursos naturais. Né? Porque nenhum até agora conseguiu inventar um celular. Só a gente. Só a espécie humana. Muito obrigado. Inclusive, se você estiver ouvindo isso no celular, agradeça quem inventou. Beijão. E o que mais? Só isso? Vamos manter por aqui? Vamos manter por aqui. Já Tá tivemos ótimo. até uma abordagem libertária, né? Já passamos sobre isso, então... Então, muito obrigado. Até o próximo programa. Até o próximo Pra Ser Sincero. Manda tchau, Melissa. Tchau. Manda tchau, Pamela. Tchau. Essas são dos nossos bastidores. Elas fazem café e chá pra gente. Isso. Falou, pessoal. Dá tchau, André. abraço, Dá gente. tchau, Muito obrigado. Dudu. Dá tchau, Danilo. Cada episódio é um apelido diferente. Meu nome muda. Babaca também, às vezes. E a mãe, vai bem? Tchau, A mãe do sua, Danilo. maravilhosa. É porque, tipo assim, o começo coisa assim. ficou muito Como é que foi o começo? biólogo, tá ligado? E eu sou o quê, otário? Não, cara, mas você tem que entender que a gente... Nossa, tá com a cara igualzinho do Átila agora. 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 Igualzinho do